Capítulo 15. Sim, o OBAMACAR é socialismo. Você sabia? O Obamacare vai instituir o planejamento centralizado no sistema de saúde. Um dos principais arquitetos do Obamacare é um fervoroso defensor do sistema de saúde socialista. Os primeiros passos rumo a um sistema de saúde socialista na Grã-Bretanha foram medidas similares ao Obamacare. É claro que o Obamacare se trata de socialismo. Ele foi arquitetado seguindo explicitamente linhas desse sistema, o que significa um modelo de planejamento centralizado, e apresenta outras características secundárias da iniciativa dessa doutrina, como redistribuição de renda, nivelamento econômico, cooptação e nacionalização de empresas privadas e a escalada de uma elite planejadora que não está sujeita às regras que impõe sobre o resto do país. Dizer que boa parte dos compromissos de Obama são socialistas dificilmente seria o tema de um debate sério. Escrevendo para o periódico socialista Dissent, Robin Blackburn analisou a resposta do governo à crise financeira de 2008. Uma resposta cuja orientação rumo à nacionalização ficou aparente durante os últimos dias do governo Bush, para não falarmos dos primeiros dias da administração de Obama. Nas semanas e meses após setembro de 2008, escreveu ela, o capitalismo como o conhecemos foi salvo de uma experiência de quase morte pela intervenção maciça do Estado, o que rendeu às autoridades federais americanas a posse de grandes ativos, incluindo grande parte do Citigroup, maior banco do país, do AIG, a maior seguradora, e da GM, maior fabricante de automóveis do mundo. Fannie Mae, a gigante das hipotecas, voltou aos cuidados do governo. Embora seja ridículo rotular essas medidas desesperadas e temporárias como socialismo, seria igualmente absurdo não enxergar que a propriedade pública em tal escala apresentava tons de uma abordagem distintamente socialista. 156. Em outras palavras, é uma abordagem socialista não considerada socialismo. E isso vale em dobro para o sistema de saúde. O fato mais importante em questão no debate sobre este, e também o dado mais citado pelos apoiadores de sua nacionalização, deveria ter deixado tudo bem claro desde o princípio. Os Estados Unidos gastam cerca de 15% do PIB em assistência médica, enquanto outros países, como Canadá e Alemanha, gastam cerca de 10%. Obama tocou nesse assunto diversas vezes durante seus discursos sobre o tema. Gastamos 51% a mais por pessoa em assistência médica do que qualquer outro país, disse ele em sessão no Congresso, mas nem por isso somos mais saudáveis. 157. Deixe de lado a segunda parte dessa afirmação. Realmente, os americanos desfrutam significativamente os produtos de suas despesas médicas, e concentre-se na primeira. É inquestionável que os Estados Unidos destinam uma parcela maior de sua economia em assistência médica do que a maioria dos outros países. Por que isso é algo tão problemático? Os Estados Unidos gastam mais em inúmeros produtos e serviços do que outras nações, mas também gastam menos em outros aspectos. Relativamente falando, eles gastam muito mais de sua renda coletiva em tecnologia da informação e muito menos em alimentos do que Haiti, Ruanda ou a suposta potência econômica que é a República Popular da China, por exemplo. Isso significaria que os haitianos e ruandeses estão levando ao melhor com seus laptops e dispositivos de internet sobre os americanos? Significaria que os camponeses chineses estão se alimentando melhor? Provavelmente não. A verdade é que, à medida que as sociedades vão se tornando mais ricas, uma parcela cada vez menor de sua renda se faz necessária para cobrir gastos com itens como alimentos ou habitação, com muito mais renda disponível para ser gasta e os americanos, com seus baixos índices de economia, de fato gastam a renda à sua disposição. As sociedades ricas tendem a consumir mais entretenimento, viagens, educação, serviços profissionais e coisas do gênero. Assistência médica é um serviço muitíssimo requisitado quando se faz necessária. Não há alternativas. Os altos gastos dos americanos com assistência médica não significa que estejam sendo roubados. Significa que são uma nação rica. Porque uma parcela correta do PIB deveria ser gasta com o sistema de saúde. A resposta é que não deveria. Assim como não há um nível correto de gastos com alimentação, roupas, moradia, entretenimento, chicletes, campanhas publicitárias ou qualquer outro item de consumo que possa ser do interesse dos poderes em Washington. Pode-se afirmar também que os Estados Unidos gastam muito mais em educação do que a maioria dos outros países,
significativamente mais que o Japão ou que a Coreia do Sul. E seria difícil afirmar de maneira convincente que estejam obtendo resultados melhores que japoneses ou que coreanos. No entanto, quando se trata de gastos com educação, o argumento é o contrário daquele usado para a reforma do sistema de saúde. Nenhum tipo de gasto com educação é considerado excessivo. É impossível imaginar Barack Obama dizendo ao Congresso que eles, como nação, gastam muito de seu PIB em educação e que deveriam reduzir os investimentos a um nível equivalente ao de Singapura, que obtém uma ótima relação entre custo e benefício no que diz respeito à educação. Por que essa discrepância? A política por trás disso é óbvia. A educação americana consiste em desapropriar dinheiro do setor privado e transferi-lo para o público, uma vez que quase todas as instituições educacionais nos Estados Unidos são públicas. Já no sistema de saúde, o sentido do fluxo de recursos é revertido. Mesmo antes do Obamacare, mais da metade de todas as despesas com saúde no país cabia ao governo, ainda que as partes que lucravam com isso fossem, em sua maioria, privadas, médicos, hospitais, fabricantes de produtos farmacêuticos e similares. O presidente Obama não diria ao sindicato dos professores que os Estados Unidos gastam muito com eles, mas não hesita em dizê-lo a médicos e fabricantes de remédios. Obamacare parece socialismo porque é socialismo. Resumir os gastos em determinado setor como uma parcela do PIB é um sintoma clássico de planejamento centralizado. Os defensores da socialização do sistema de saúde confundem a medida com aquilo a ser medido, confundem o mapa com o território. Por que deveria ser um problema o fato de os Estados Unidos gastarem 15% de seu PIB em assistência médica? Por que seria preferível gastar 14% ou 10%? E como pensam que quanto menos melhor? Por que não 1%? Esses números são tão significativos quanto o plano de Stalin de duplicar a colheita de trigo a cada 5 anos. Eles nada nos dizem sobre as atividades em si, que são por demais complicadas para ser resumidas em medidas simplórias. Da mesma forma, comparações relativas entre diferentes países praticamente não têm sentido. Os Estados Unidos são o terceiro país mais populoso do mundo, atrás da China e da Índia. Sua população é altamente diversificada, e sua economia, bastante complexa. Há imigrantes de todas as partes do mundo, legais e ilegais. A nação é um dos lugares menos homogêneos do planeta no que diz respeito a etnias, religiões, culturas e dinâmica populacional. Comparar os resultados do sistema de saúde americano com o da Suécia é uma tolice, embora valha a pena destacar que os sueco-americanos desfrutam resultados bastante similares aos dos suecos da Suécia. Do mesmo modo, as pessoas de Okinawa costumam ter uma vida longa em qualquer parte do mundo. Interpretado adequadamente, o Obamacare é um exercício óbvio de planejamento centralizado socialista. Não é o que chamaríamos de socialismo integral. Não se trata do monopólio médico que exercem o governo canadense e o governo russo, por exemplo, mas não precisa sê-lo. A indústria petrolífera venezuelana não é menos socialista por ter mais de uma empresa envolvida. Todas elas são dominadas por Hugo Chávez, pelo plano e pela política. Os Estados Unidos, sob a influência do Obamacare, podem muito bem terminar com dúzias de companhias de seguros, mas cada uma delas oferecerá um produto desenvolvido em Washington, em vez de algo produzido pelo mercado. Como muito do planejamento centralizado americano, a socialização do sistema de saúde vem sendo implantada indiretamente, por meio da socialização de um tipo particular de finança. Em grande parte como aconteceu com a Fannie Mae e a Freddie Mac, a Administração Federal da Habitação, a política de impostos e mesmo o sistema rodoviário foram usados por Washington para reformular o mercado imobiliário de acordo com dictados políticos, resultado da crise financeira de 2008, que por sua vez foi utilizada como desculpa para a posterior socialização das finanças. O sistema de saúde foi estatizado por meio da socialização dos seguros. Isso, a propósito, não teve início com o Obamacare. Antes mesmo do projeto de lei dos democratas sobre o sistema de saúde ser considerado, o governo americano já gastava 50% de todos os dólares relacionados à saúde, dominando o mercado com o Medicare, o Medicaid e outros programas federais. Usando as ferramentas rudimentares da política, Washington concluiu que o problema fundamental com o sistema de saúde americano não era o acesso a produtos e serviços médicos de qualidade, mas sim a um seguro de saúde, o qual, como foi comprovado por análises empíricas rigorosas, está apenas tangencialmente relacionado ao acesso à assistência médica. Os eleitores dotados de seguros, no entanto, demonstram certa docilidade no que diz respeito às questões do sistema de saúde,
ainda que haja muito nele urgindo por reformas. A cobertura dos seguros funciona como um sedativo político. Por isso Obama e companhia acharam uma solução tão desastrada quanto a decisão de Hugo Chávez de combater sequestros bloqueando as contas bancárias dos familiares das vítimas. O plano era aprovar uma lei que exigisse que todos os americanos comprassem um seguro. Seria natural pensar que os americanos que desejavam um seguro e que poderiam pagar por ele já estariam cobertos. Mas o governo Obama não via as coisas desse jeito. Esse lapso foi um caso de cegueira voluntária. Assim que o mandato federal para a compra de seguros começasse a valer, o governo teria uma desculpa para intervir, ampla e arbitrariamente, na estrutura, nos preços e na distribuição dos seguros. Tendo uma longa experiência com o socialismo de finanças, os veteranos da Fannie Mae e do Departamento de Tesouro no governo Obama não poderiam ter encontrado uma solução mais sintonizada com suas próprias visões do mundo e dos seus interesses, ou menos sintonizadas com as realidades políticas e econômicas do sistema de saúde. A assistência médica na prática. Os esquerdistas muitas vezes enaltecem o sistema de saúde cubano como um modelo de medicina socializada, ao mesmo tempo que tentam empurrar as estatísticas falsificadas do regime de Fidel Castro, renegam a realidade de infortúnios do sistema. Por exemplo, Larry Solomon, do National Post, relatou como o regime cubano respondeu a um surto de dengue em 1997, temendo que as notícias sobre a doença maculassem a reputação de Castro e fizessem a entrada de dólares provenientes do turismo diminuir. As autoridades da área de saúde negaram sua existência. Um médico cubano, o Dr. Desi Mendoza Rivero, acabou com as tentativas oficiais de encobrir o caso ao informar uma rádio de Miami sobre o surto, sendo preso e sentenciado a 8 anos de prisão. Posteriormente, o governo admitiu que os sintomas se referiam à dengue. Solomon explica o panorama. Inúmeras são as anedotas em que o governo adultera seus números para dar provas ao mundo das glórias da Revolução, com muitos acadêmicos desconfiando das estatísticas oficiais. Um demógrafo da Academia Nacional de Ciências descobriu que os próprios dados do governo cubano não batiam com as estatísticas oficiais sobre a mortalidade infantil. Eles indicavam um índice crescente de mortes, e não o contrário, uma suspeita que encontrava eco em outras estatísticas do Ministério da Saúde cubano, que mostravam altos índices de enfermidades infantis geralmente relacionadas a uma alta taxa de mortalidade. Outros estudiosos levantaram suspeita quanto aos números envolvendo o HIV, destacando a grande quantidade de cubanos que serviram em guerras africanas, os muitos estudantes africanos que viviam em Cuba, o enorme mercado do sexo no país e o alto índice de HIV entre os cubanos que escaparam da ilha. Uma pesquisa secreta do Partido Comunista Cubano em 1987, com 10.756 participantes, demonstrou que 88% da população de uma província estava decepcionada com o sistema de saúde, quando o índice de suicídios no país atingiu níveis alarmantes. Atualmente é o dobro do índice típico de países latino-americanos. O governo cubano deixou de divulgar estatísticas suicidas para permitir comparações internacionais. O professor da Northwestern University David Ranove, autor de The Economic Evolution of American Healthcare, a evolução econômica da assistência médica americana, afirma que poucos, para não dizer nenhum, dos responsáveis pelo Obamacare definiriam a si próprios como socialistas, ainda que estejam arquitetando nada mais que o socialismo. Ele não menciona que o czar da Medicare, Donald Berwick, um dos mais influentes planejadores do Obamacare, tem uma retórica fortemente anticapitalista, denunciando a obscuridade da iniciativa privada, ou que seu modelo preferido é o explicitamente socialista Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Talvez se trate de um lapso, talvez de mera cortesia profissional,
Quaisquer que sejam suas motivações políticas, seu erro é idêntico ao conceito fatal de Hayek, a ideia de que os melhores e mais inteligentes, dotados de poder político suficiente, possam planejar racionalmente as questões humanas. Descrevendo os acadêmicos da Ivy League responsáveis pela implantação do Obamacare, o professor Dranove relata: a maioria dos meus colegas de Cambridge é economista e sabe como funcionam os mercados. Aprenderam segundo a teoria econômica e a observação prática que a assistência médica no mercado livre é imperfeita. Temendo uma seleção adversa, seguradoras irregulares tomam medidas que deixam alguns indivíduos descobertos, enquanto preferem não comprar seguros e recorrem à caridade subsidiada pelos contribuintes. A maioria dos economistas, na qual me incluo, concorda com essa análise do problema com o mercado de seguros. Mas essa solução não acaba com a tomada do sistema de saúde por parte do governo. Não há em todo o mundo uma só seguradora, pública ou privada, que não intervenha diretamente na distribuição da assistência médica. Seguros socializados levam a uma medicina socializada. Se o governo controla mais da metade do setor de seguros por meio do Medicare e do Medicaid, além de regular o restante com firmeza, é inevitável que ele também tente controlar como a assistência médica é comprada e vendida. E não acredito que faça muita diferença quem está no controle, republicanos ou democratas. A tentação de impor as regras sobre 17% do PIB é muito grande. O governo Obama contratou um batalhão de acadêmicos para implantar novas reformas. Trazem consigo os mais finos pedigrees de Cambridge e ideias promissoras. Escreverão o primeiro esboço de regulamentos. E os acadêmicos de todas as partes acenarão com a cabeça diante da esperteza de nossos companheiros. Alguns de nós até apreciarão quando nossas ideias favoritas forem transformadas em medidas. Com o tempo, porém, regras e regulamentações que governarão nosso sistema de saúde terão mais o dedo dos políticos do que dos acadêmicos. É essa a natureza da besta. Meus colegas de Cambridge não são a favor de uma medicina socializada, mas temo que a fera regulatória que foram encarregados de domar é grande demais para eles. Apesar de seus talentos. Daqui a 10 anos, lembraremos esses dias como o início do fim da medicina com base no mercado dos Estados Unidos. E meus colegas apenas poderão olhar para trás, balançar a cabeça e dizer: não deveria ter acontecido dessa maneira. 158. Tradução: não era este o socialismo com o qual sonhamos. Mas será o socialismo que os burocratas quiseram. O apoio dos funcionários é o que faz a política, tanto em nível federal quanto no quadro administrativo da escola local. O Centro de Serviços da Medicare e Medicaid, NT, CMS, na sigla em inglês, antes um órgão federal obscuro, estará no centro do poder federal americano sobre a saúde, desenvolvendo medidas, impondo regulamentações e criando protocolos. Ao apontar o Dr. Berwick como chefe dessa organização, o presidente Obama dava um recado claro sobre o tipo de sistema que seu governo pretendia implantar. Segundo a opinião famosa de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, o Congresso deveria passar a lei sobre o sistema de saúde para descobrir o que ela diz, mas a realidade política é que o escopo principal da lei, conhecida por poucos, é gerar um novo e enorme corpo administrativo federal, que criará suas próprias regras e procedimentos, profundamente influenciados pelo Dr. Berwick e seus colegas. O que eles têm em mente? Um exemplo para o mundo inteiro. Consultemos o próprio Dr. Berwick para obter um parecer a esta questão. Nutro certo romantismo pelo NHS, disse ele, referindo-se ao Serviço Nacional de Saúde britânico. É fantástico. Tudo de que preciso para reacender minha paixão é olhar para o sistema de saúde do meu próprio país. 159. O NHS é um exemplo para o mundo inteiro, um exemplo do qual os Estados Unidos precisam mais do que a maioria dos outros países. 160. Antes que pensem que ele tenha exagerado na bajulação, Berwick foi mais além. O NHS não é apenas um tesouro nacional, é um tesouro mundial. 161. O Dr. Berwick é anticapitalista. Além de julgar a iniciativa privada imoral, ele alertou os pretendentes a reformistas da Grã-Bretanha, muitos dos quais se mostravam descontentes com os resultados de suas experiências com o sistema de saúde socialista. Por favor, não depositem suas esperanças nas forças do mercado. 162. As forças do mercado são tudo o que está entre os aspirantes a planejadores centrais e a tão almejada ordem econômica racionalmente planejada por eles. Num artigo sobre a reforma do sistema de saúde, o Dr. Berwick afirmou: nos Estados Unidos, a competição é um dos principais motivos de nosso sistema de saúde duplicativo, voltado ao fornecimento e fragmentado.
163, com seu discurso socialista até a alma, citou uma ação coletiva prevalecente sobre interesses individuais como o santo grau do sistema de saúde. 164. Os intelectuais zombaram dos painéis de morte mencionados por Sarapa Lee, mas o Dr. Berwick disse o seguinte: a decisão não trata de racionar ou não a assistência, mas sim de racioná-la de olhos abertos. 165. Mais precisamente, ele afirma que devemos usar as forças do governo para reduzir o uso de procedimentos médicos indesejados ou ineficazes em pacientes terminais. 166. Uma coisa indesejada. Se alguém não quer receber cuidados médicos, não é necessário um esforço hercúleo para evitá-los. Mas a quem cabe decidir o que é ineficaz. Obviamente, ao Dr. Berwick e aos outros principais planejadores. O socialismo unisetorizado como aquele aplicado aos usuários do sistema de saúde britânico ou às famílias americanas que se valem do ensino público depende do contexto e das condições locais. Afinal, existem algumas escolas públicas excelentes nos Estados Unidos e certamente alguns britânicos recebem uma assistência médica de ótima qualidade. No entanto, podemos estudar esses sistemas com o passar do tempo e analisar seus resultados, sobretudo porque companhias como o NHS produzem uma grande quantidade de dados. Vale a pena darmos uma olhada neles para ter uma prévia de como será o sistema de saúde socializado americano. O NHS traça paralelos bastante semelhantes ao sistema educacional americano num aspecto importante. A classe de pessoas a qual pertencem os principais planejadores não usufrui de seus serviços. Assim como os americanos mais ricos ainda colocam seus filhos em escolas particulares, assim como fazem muitos dos não ricos que podem pagar para tal, como a maioria dos professores de Chicago. Por si só, algo que diz muito, cerca de 8% dos britânicos recorrem a seguradoras particulares e assim têm acesso à assistência médica fora do sistema nacional. Isso, em muitos casos, é uma emergência. O NHS recusa prestar serviços a doentes apoiando-se em bases financeiras. Assim como o Dr. Berwick, seus dirigentes sabem que é preciso racionar, e o fazem de olhos abertos e portando uma calculadora. Conforme noticiou a BBC em 1999, pacientes vêm sofrendo, e alguns chegaram a falecer como consequência do racionamento de serviços por parte do NHS, afirmam médicos. Uma pesquisa com quase 3.000 profissionais de saúde, feita pelo periódico Doctor e Hospital Doctor, descobriu que 1 em cada 5 médicos conhece pacientes que sofreram danos como consequência do racionamento de serviços. Mais de 5% dos médicos de família entrevistados também disseram saber de pacientes que morreram por terem seus tratamentos recusados pelo NHS. 167. As consequências desse racionamento nem sempre são óbvias, uma vez que o trabalho do NHS em cuidar de pacientes idosos com problemas crônicos é relativamente ruim, considerando-se que tais tratamentos são caros e o retorno de investimento é sempre calculado para baixo no caso dos doentes de idade avançada. Muitos idosos britânicos com mal de Parkinson ou demência são assistidos por parentes, em especial por seus cônjuges. Além disso, a recusa de assistência a um parente que cuida de outro membro da família pode causar um efeito bola de neve, como descobriu a BBC. Entre esses médicos, estava o Dr. Richard Money, do Sidcup, que relatou o caso de um homem de 70 anos que aguardava por uma cirurgia enquanto cuidava sozinho de sua mulher, que sofria de mal de Alzheimer. O Dr. Money disse que o paciente fora encaminhado a passar por uma cirurgia em 1997. Apesar do fato de que seu quadro de saúde não seria nada bom caso não fosse operado, seu nome foi colocado numa lista de espera por 6 meses. Eventualmente, sua condição foi se complicando, e ele morreu cerca de 1 ano depois do encaminhamento inicial, enquanto ainda aguardava a cirurgia. 168. Tais histórias são comuns na Grã-Bretanha e em outros países com sistemas igualmente politizados. Não é de surpreender que hospitais e clínicas americanos frequentemente sejam vistos como refúgios médicos por canadenses que tiveram seus tratamentos negados pelo sistema socialista gratuito de seu país. Um dos principais problemas é que os principais planejadores consideram suas medidas políticas como uma realidade, já que não podem falar sobre os racionamentos. Fingem que eles não existem. Médicos e diretores de hospitais sabem que não é bem assim. Quase metade, 45%, dos médicos de família que responderam à pesquisa afirmaram conhecer casos de pacientes cujos tratamentos foram adiados devido aos custos, relatou a BBC. Os ministros insistiram diversas vezes que o racionamento não é necessário no NHS. No entanto,
Os médicos afirmam que, diante de recursos limitados, o racionamento é inevitável. 169. Para os pacientes que têm seus tratamentos recusados, não faz muita diferença se o racionamento foi conduzido de olhos fechados ou, como prefere o Dr. Berwick, abertos. O NHS, criado em 1946, já acumulava escândalos, politização, acusações de favoritismo e má administração financeira na década de 1960. Uma análise das reclamações contra o Ely Hospital, em Cardiff, revelou abusos dignos de um romance de Dickens. Enfermeiras chegavam a atacar pacientes, abrindo suas cabeças e depois suturando seu couro cabeludo sem qualquer supervisão médica. Uma pilha de abusos similares está catalogada. Inacreditavelmente, o NHS tentou deixar seu relatório o menos escandaloso possível. Um dos trechos diz: o paciente de meia-idade Osman, da ala 21, foi, numa ocasião, tratado com brutalidade indevida pelo enfermeiro responsável e pelo auxiliar de enfermagem N mal cuidado, de modo a sofrer um ferimento no escalpo. A ferida foi suturada pelo enfermeiro responsável M, e o paciente foi tratado com paraldeído, sem qualquer supervisão médica, sendo examinado por um médico apenas no dia seguinte. Esse incidente não foi causado por maldade, mas pela aceitação de padrões de atendimento indesejavelmente baixos, antiquados e excessivamente duros, e de um sistema pelo qual os membros da equipe de enfermagem têm permissão para suturar feridas e administrar drogas com referências insuficientes ou inexistentes da parte de ou supervisionadas pela equipe médica. Parágrafos 89 a 96. C. O paciente idoso Addison, da ala 17A, foi golpeado no rosto em pelo menos uma ocasião, em decorrência de uma tentativa vigorosa e atrapalhada de controlar seus movimentos. O incidente foi causado por falta de destreza e certa falta de comiseração ao lidar com um paciente difícil, mas não por maldade. Não foi possível identificar de maneira precisa o enfermeiro responsável pelo incidente. Parágrafos 30 a 37. D. O jovem paciente epiléptico Mosefield, da ala 23, portador de hábitos difíceis, teve seu rosto estapeado em mais de uma ocasião pelo enfermeiro responsável e pelo enfermeiro R. Tal conduta não foi provocada por maldade, mas sim pela utilização de técnicas antiquadas e rudimentares para lidar com um paciente complicado. Parágrafos 109 a 113. E não foi possível confirmar a alegação de que o enfermeiro responsável tenha utilizado uma mangueira contra pacientes despidos numa das alas. She não confirmou ter sido testemunha ocular desse incidente, e a testemunha a quem ele atribuiu a história não se prontificou a dar seu relato diante de nossa presença. 170. Falta de destreza e de um pouco de comiseração. Isso vindo de enfermeiros que agrediram idosos com tanta força que provocaram ferimentos que precisassem de suturação. As autoridades nem conseguiram identificar os funcionários responsáveis por tal abuso, o que deixa evidente a negligência e a cultura burocrática de autoproteção, características que nos são familiares depois de nossos estudos sobre o socialismo ao redor do planeta. Apesar de toda a obscuridade da iniciativa privada, é impossível imaginar médicos americanos molhando pacientes nus com uma mangueira. Várias tentativas de reforma foram efetuadas nos anos 1960 e 1970, sempre de maneira ineficaz. Esse período representa o auge do socialismo britânico. Nos anos anteriores à eleição de Margaret Thatcher, a Grã-Bretanha fora transformada num estado socialista democrático e subjugada por funcionários gananciosos do setor público, chefes insubordinados de sindicatos que eram protegidos pelas elites do planejamento centralizado e também pela má aplicação de capital e distorções de decisões de investimento. O fracasso intelectual do socialismo britânico ficava mais evidente em seu sistema de saúde, mas o socialismo da saúde é uma variante um tanto nefasta. Ao contrário das indústrias pesadas que foram novamente privatizadas no governo Thatcher, o NHS permaneceu incólume. Isto é o que chamamos de exagero. Segundo o ex-vice-primeiro-ministro do Reino Unido, John Prescott, o NHS é a melhor invenção da Grã-Bretanha. Sério? Melhor que a democracia parlamentar? Melhor que a penicilina? Melhor que a descoberta do DNA, que a abolição da escravatura ou que a Common Law? Veja só, John, o NHS produz alguns dos piores resultados no campo da saúde. No mundo industrializado, a Grã-Bretanha é o estado ocidental onde você menos gostaria de ter câncer, um infarte ou uma doença cardíaca.
Em nosso país, milhares de pessoas morrem em hospitais por motivos não relacionados às suas condições originais. Se essa é nossa melhor invenção, que Deus nos ajude. Daniel Hannan, conservador britânico, membro do Parlamento Europeu, 2009. Isso é surpreendente. Diante de seu desempenho, os principais planejadores tentam ignorar as realidades econômicas, mas os incentivos sempre seguirão as leis de oferta e demanda, tão imutáveis quanto a lei da gravidade. Assim como o governo Obama entre 2008 e 2010 se mostrou bastante preocupado com os preços finais gastos em assistência médica, os burocratas do NHS viram no lucro dos hospitais e nos salários relativamente altos dos médicos uma incongruência com a qual deveriam lidar na nova ordem de racionamento. O resultado, é claro, foi uma escassez de médicos. Mais uma vez, os resultados foram tão extremos a ponto de serem inimagináveis para a maioria dos americanos, que poderiam esperar uma assistência médica melhor nas prisões do país que aquela recebida pelos britânicos em seus hospitais. Em meados dos anos 1970, no ápice do socialismo britânico, as condições de muitos hospitais do país se aproximaram de padrões pré-vitorianos. Isso se aplicava especialmente no tratamento de pacientes com doenças mentais, ou seja, para os cidadãos com menor poder político. Em 1975, havia um médico, apenas um, para cada 660 doentes mentais nos hospitais do NHS. Em seu estudo de 1975 intitulado Rationing Healthcare, Racionando a Assistência Médica, Michael Cooper escreveu: é possível encontrar alas em hospitais psiquiátricos onde os pacientes dormem, comem, fazem suas necessidades, vivem e morrem, tudo num só grande quarto. O trabalho de Cooper é citado no longo estudo sobre o NHS feito pelo professor John Goodman, da Universidade de Dallas, chamado O Sistema de Saúde Nacional na Grã-Bretanha, que contém inúmeras páginas de revelações horripilantes. Os pacientes psiquiátricos, que ocupam 45% dos leitos não vagos, recebem dos médicos uma assistência de 1 hora por ano em média. Como observou um comentarista, seria de fato extraordinário se os pacientes não sofressem danos em suas diagnoses, no monitoramento de efeitos colaterais, em tratamentos exagerados e na recuperação pós-alta sob essas condições. 171. Levando-se em consideração que os médicos dedicavam a esses pacientes um total de 1 hora por ano, fica mais fácil entender como os enfermeiros passavam incólumes depois de agredir os pacientes e suturá-los sem supervisão médica. Desesperados para preencher os cargos de médicos disponíveis, os britânicos começaram a chamar uma grande quantidade de profissionais do exterior, tendo a maioria deles estudado em escolas de medicina estrangeiras que, para colocar de maneira branda, não seguem necessariamente os padrões ocidentais. Como destaca o professor Goodman, em 1975, cerca de 85% dos novos médicos na área de geriatria e 86% na área psiquiátrica eram estrangeiros. Não há nada de errado com médicos que estudaram no estrangeiro, é claro, e as instituições de ensino de outros países passaram por grandes avanços desde os anos 1970. Esses números são mencionados apenas para indicar que, com o advento do NHS, quase ninguém mais na Grã-Bretanha queria se tornar médico, sobretudo para lidar com pacientes idosos ou com doenças mentais, ou seja, aqueles que mais necessitavam de cuidados intensivos e os que menos tinham probabilidade de agir politicamente para garantir seus interesses. Como mostram os dados, os resultados foram terríveis. Tenham em mente que não estamos falando de um país atrasado do terceiro mundo, ou de um acontecimento 100 anos atrás. Trata-se da Inglaterra civilizada. Há poucos anos, outras tentativas de reforma foram efetuadas. As mais recentes buscavam fazer com que os cidadãos britânicos pudessem recorrer ao minúsculo sistema de saúde que sobrevivera no país. Em outras palavras, enquanto o governo Obama se inspira no NHS socialista, o próprio NHS busca se dessocializar, mesmo que de maneira tímida. Nem é preciso dizer que a introdução de reformas voltadas ao mercado provocou a oposição das elites do planejamento centralizado, deixando-as iradas. A evolução de uma tragédia. Como será o sistema de saúde americano socializado? Lembrará mais a Grã-Bretanha a dos anos 1970, como temem seus críticos, ou a Suécia de 2010, como esperam os entusiastas. A Lei de Proteção ao Paciente e Serviços de Saúde Acessíveis, conhecida informalmente como Obamacare,
não estabelece, afinal, que o governo pague por tudo, como pleiteava a maioria dos defensores socialistas de uma reforma do sistema de saúde. Ela não faz dos médicos funcionários públicos, embora na prática muitos já o sejam no que diz respeito ao tratamento de pacientes do Medicaid e do Medicare, sendo este uma das razões pelas quais pouquíssimos profissionais aceitem novos pacientes assistidos por esses programas. Porque devemos supor, que motivo temos para acreditar, além do que nos dizem a história, nossas experiências, a prudência, a economia e certa familiaridade com a realidade política, que Obamacare dará o tipo de socialismo pelo qual passou a Grã-Bretanha, em vez do socialismo com o qual os americanos sonham? Para responder a essa pergunta, tenham em mente que, na Grã-Bretanha, não era o governo quem pagava por tudo inicialmente. No princípio, o país contava com um sistema muito parecido com o dos Estados Unidos pré-Obamacare. A prestação de serviços médicos diretos para os muito pobres era feita por meio de um sistema parecido com o Medicaid americano, substituído posteriormente por um Programa Nacional de Assistência Médica que, assim como o Medicare e o Medicaid, era responsável por cerca de 50% de todos os gastos com a saúde. Na verdade, a transformação britânica de um sistema quase inteiramente privado de assistência médica em outro, socialista, é bastante familiar ao observador da história americana contemporânea. O estudo do professor Goldman nos oferece um valoroso histórico da evolução do sistema de saúde britânico. Ao escrevê-lo nos anos 1970, ele mal poderia prever o quanto descreveria o futuro dos Estados Unidos ao analisar o passado da Grã-Bretanha, o que de fato fez: o mandato individual, a aquisição das companhias de seguro, a comprovação de recursos de racionamento, a preferência ao planejamento central em vez de sistemas descentralizados e a imposição do socialismo em meio a toda essa confusão. Já era de longa data que a Grã-Bretanha passara a demonstrar interesse oficial pelas dificuldades dos pobres, sobretudo no que dizia respeito ao atendimento médico que recebiam. Durante grande parte de sua história, a pobreza foi tratada como uma questão de saúde pública, e os programas governamentais contra a miséria se baseavam tanto em epidemiologia quanto em economia. A Lei de Auxílio aos Pobres, também conhecida como Lei dos Pobres, foi decretada em 1601, no reinado da Rainha Elizabeth, e como destaca o professor Goldman, tal lei se transformou na inspiração básica para todos os programas de saúde pública e combate à pobreza na Grã-Bretanha até a implantação do NHS. Ao contrário de seus irmãos coloniais, os britânicos mantiveram sua igreja, e a Lei dos Pobres deu às paróquias locais da Igreja Anglicana a possibilidade de coletar impostos para o auxílio de seus fiéis em condições de pobreza. Alguns de seus programas, como as rigorosas poroses e orcouses, podem soar aos ouvidos do leitor moderno como algo típico da era medieval, mas isso ocorreu não muito tempo depois do término da Idade Média, então há uma boa explicação para sua existência. Comparado à maior parte da Europa, para não falarmos do resto do mundo, o sistema britânico era o que de mais avançado havia. Como sociedade comercial, a Grã-Bretanha estava sintonizada com a questão dos incentivos econômicos. Assim, aqueles que dependiam de auxílio público eram mantidos num nível econômico abaixo do que receberiam como trabalhadores, garantindo dessa maneira que os serviços fossem utilizados apenas por aqueles com pouco ou nenhum recurso. Essa foi uma das primeiras versões do que hoje conhecemos como comprovação de recursos e racionamento dos benefícios governamentais. As classes operárias tinham outras opções, contudo. Organizações de caridade, em grande parte administradas por grupos religiosos, disponibilizavam uma série de serviços de ajuda, incluindo assistência médica, mesmo para aqueles que não tinham direito a viver nas poroses. A Grã-Bretanha, como lá do primeiro mercado de seguros, o Lloyd's of London, previsivelmente foi uma inovadora no mundo dos seguros de saúde privados. Organizações de auxílio mútuo, conhecidas como sociedades amistosas, ofereciam subsídios em caso de doença e benefícios em caso de incapacidade e morte para seus assegurados em troca de uma taxa semanal. Muitas dessas sociedades cresceram e se tornaram bastante sofisticadas financeiramente. Na verdade, é um desastre histórico que jamais tenham tido acesso a técnicas atuariais modernas. Caso tivessem, a Grã-Bretanha e o resto do mundo anglófono poderiam ter sido poupados das indignidades da medicina socialista e da fanfarronice cruel da indústria moderna de seguros. No período entre a indústria de seguros primitiva e o sistema de auxílio público, os desfavorecidos britânicos desfrutaram do que, para a época,
era uma rede avançada de seguridade social. De maneira geral, o sistema da lei dos pobres foi bem sucedido em fornecer alimentos e habitação para milhões de indivíduos em condições de pobreza, afirma o professor Goldman. Havia um mínimo de assistência médica nos abrigos públicos, e, ao fim do século XVIII, a maioria das paróquias oferecia alguns serviços de saúde aos pobres em suas próprias casas. Mas o sistema logo seria transformado em algo familiar àqueles que estudaram Crisisan e Leviatã. Um caso de emergência pública emergiria, inspirando os reformadores a tomar medidas que iam muito além do que seria necessário para prevenir catástrofes similares no futuro. No caso do sistema de saúde britânico, a crise que libertou o Leviatã foi a epidemia de cólera de 1866, a qual tornou as condições de saúde dos abrigos populares uma causa célebre. De início, os reformadores pressionaram as paróquias locais para que fosse estabelecida uma rede de hospitais, com alas isoladas para pacientes com doenças contagiosas e manicômios para os insanos. Esses coexistiam ao lado de hospitais de caridade que havia muito eram mantidos por ordens religiosas e igrejas locais. Ao mesmo tempo, as sociedades amistosas começavam a passar por dificuldades financeiras, em grande parte, como destacou o professor Goldman, devido ao fato de os trabalhadores britânicos passarem a desfrutar uma vida mais longa, decorrente da melhoria de suas condições de trabalho, alimentação e saúde. Com o sistema em vigor sob pressão econômica e a lembrança da epidemia de 1866 ainda fresca na memória dos reformadores, o cenário estava pronto para a criação de um sistema nacional de saúde. O verdadeiro marco inicial da socialização do sistema de saúde britânico, assim como na socialização do sistema de saúde americano, foi a estatização e a nacionalização da indústria de seguros. David Lloyd George, na época chanceler do Tesouro, foi o autor do Sistema Nacional de Seguros de Saúde. Assim como os planejadores do Obamacare, Lloyd George via a assistência médica como uma abstração econômica, e seu socialismo de benefícios e batalhas não era muito diferente do de guerra de Woodrow Wilson. Como este, George se inspirou em parte no exemplo de Otto von Bismarck, que estabeleceram um mandato individual para os operários industriais no final do século XIX e que depois passaria a cobrir quase todos os trabalhadores alemães no período antecedente à Guerra Mundial. Tanto para Lloyd George quanto para Bismarck, a saúde era basicamente uma questão econômica. Como escreveu o professor Goldman, sua preocupação primária era com a doença como causa de pobreza, não pelos males que provocava. Sua proposta era oferecer assistência médica a quem ganhava o pão, mas não à sua família, de modo que pudesse retomar o trabalho. O ato de aceitar benefícios públicos ficou conhecido por gerações pela expressão recorrer a Lloyd George. Assim como o sistema americano de seguridade social Medicare/Medicaid, o programa Lloyd George foi financiado por uma combinação de impostos deduzidos do salário dos trabalhadores, um segundo imposto deduzido dos empregadores e uma contribuição do governo paga com a Receita Geral dos Impostos. Não é necessário um alto grau de sabedoria econômica para perceber que, no final, todos os três impostos são pagos por uma única parte, o próprio trabalhador. No entanto, esse conhecimento não era abundante na época. O programa Lloyd George foi vendido ao público com a promessa de 9 centavos por 4, descreveu o professor Goldman. Em outras palavras, diziam aos trabalhadores de baixa renda que os benefícios que receberiam valiam mais que o dobro de sua contribuição semanal de 4 centavos. Já os fatos mostravam uma história diferente. Tanto a teoria econômica quanto as evidências empíricas sugerem que os impostos sobre o emprego não caem de fato na conta dos empregadores. A contribuição de 3 centavos do empregador era parte do custo de contratar um trabalhador por uma semana. Os empregadores não tinham qualquer incentivo financeiro para se importar se sua contribuição era destinada a um programa de seguros ou aos trabalhadores, como parte de seus salários. Assim, a maioria dos economistas acredita que a carga desses impostos acaba recaindo sobre os próprios trabalhadores. Caso essas taxas não existissem, os salários seriam 3 centavos mais altos. Além disso, parte do fardo dos impostos gerais também caía, indubitavelmente, sobre os trabalhadores de baixa renda. Portanto, a contribuição do Estado saía em parte dos bolsos dos trabalhadores. O canto de sereia que prometia algo em troco de nada, no final, não passava de um embuste. 172, e tal embuste é familiar à população americana contemporânea. Embora o governo Obama tenha prometido aumentar os impostos apenas para os mais ricos, seus planos são de aumentar os impostos sobre os empregadores americanos,
como se essas despesas não fossem repassadas para os próprios trabalhadores. Além disso, os impostos sobre os salários serão maiores para uma minoria dos lares americanos financiados pelo programa. Como disse o Dr. Brewick, o homem de Obama nos Centros para Serviços do Medicare e Medicaid, CMS, precisamos redistribuir as riquezas por meio do Programa Nacional de Assistência Médica. 173. A lei também aumentará os impostos e multas sobre muitos negócios, levando ao resultado inevitável de tirar muitos, provavelmente a maioria, americanos dos sistemas com base no mercado e levá-los para os programas grátis ou subsidiados pelo governo. Não importa que esses programas grátis tenham um custo de trilhões de dólares. O conceito de receber algo em troca de nada é um componente crítico da plataforma política dos principais planejadores. Alegando que querem formular um plano racional dessas indústrias, eles afirmam serem capazes de eliminar desperdícios, fraudes e abusos do sistema, sem compreender o papel da competição e do lucro. Afirmam que, ao se livrarem desses elementos negativos, conseguiram economizar dinheiro, numa fórmula mágica de melhor assistência a um custo mais baixo. Redistribuindo riquezas e direitos humanos. Um aspecto traiçoeiro da política de redistribuição de riquezas dos governos socialistas é que ela possibilita a repartição de direitos políticos, uma vez que os direitos de propriedade são fundamentais para qualquer sociedade liberal. A interrupção desses direitos sólidos dá espaço à alteração de muitos outros direitos políticos. O plano de redistribuição de terra no Zimbábue sob o governo socialista de Robert Mugabe é um exemplo dramático. Outro caso é o da reforma agrária, na Albânia pós-Segunda Guerra Mundial, usada como pretexto para atacar a religião organizada, um setor que representava uma oposição considerável ao regime socialista, conforme relataram Raymond Zickel e Walter R. Ivasckel num projeto de pesquisa federal para a Biblioteca do Congresso. O objetivo era destruir a religião organizada na Albânia, confiscando e até queimando casas de adoração e outras propriedades religiosas. Se a reforma agrária pode ser utilizada como pretexto para colocar fogo em mosteiros, a reformulação do sistema de saúde pode ser usada como desculpa para reprimir discursos políticos impopulares, como já vem acontecendo nos Estados Unidos, onde o governo Obama ameaça fechar as portas de qualquer seguradora que associe publicamente o aumento dos custos dos seguros de saúde à implantação do Obamacare. É por isso que muito do que envolve o debate sobre o sistema de saúde é tão abstrato, dominado por questões irrelevantes, como qual seria a parcela ideal do PIB a ser dedicada aos gastos com despesas médicas. Não é surpresa que boa parte desse discurso seja desonesta e incompatível com fatos bem conhecidos. Como expressou o New England Journal of Medicine, Barack Obama afirmou que muito pouco é gasto com a prevenção e a saúde pública. Nossas descobertas sugerem que as generalizações feitas por muitos candidatos presidenciais possam levar a conclusões equivocadas. Essas declarações passam a mensagem de que recursos substanciais podem ser economizados por meio da prevenção. Ainda que algumas medidas preventivas ajudem a economizar, a grande maioria, analisada pela literatura sobre a economia na área de saúde, não o faz. 174. Segundo Lloyd George, em longo prazo seu programa ajudaria a Grã-Bretanha a economizar uma quantia indescritível de dinheiro ao prevenir o empobrecimento das famílias da classe operária. O conceito era manter o chefe de família sempre apto para o trabalho, economizando por não precisar, futuramente, subsidiar sua viúva e seus filhos. É claro que as coisas não saíram desse jeito. Assim como Barack Obama, David Lloyd George encontrou um grande obstáculo na implantação de seu programa, a oposição do lobby das seguradoras. E, assim como Obama, ele superou tal obstáculo recorrendo à segunda arma mais antiga do arsenal político, o suborno. A mais antiga, caso estejam se perguntando, é uma pedrada na cabeça. As sociedades amistosas dos tempos de Lloyd George eram, assim como seus equivalentes modernos, hostis à socialização de sua indústria, e ambas tinham o mesmo motivo:
perderiam dinheiro. Os liberais britânicos reagiram criando um programa que funcionaria por meio do mercado existente, exigindo que a classe operária comprasse seguros e oferecendo subsídios para possibilitar sua aquisição. Os democratas americanos seguiriam o mesmo caminho um século mais tarde, com um mandato individual para a compra de seguros de saúde e uma série de subsídios que a financiava. Assim como aconteceu posteriormente com os americanos, as seguradoras britânicas se acalmaram depois que o governo decretou uma lei obrigando praticamente todas as famílias a comprar seus produtos. As sociedades amistosas fizeram outra descoberta que depois inspiraria seus epígonos americanos. Ao se estabelecerem numa interseção do governo, das finanças e da medicina, eram elas, e não os médicos, os pacientes ou os donos de hospitais, que estavam à frente do sistema. Em outras palavras, o Obamacare colocará os Estados Unidos mais ou menos em situação semelhante à que se encontrou a Grã-Bretanha logo após as reformas de Davi Lloyd George, em meio a um sistema dominado por companhias de seguro ávidas por lucro, mas que ao mesmo tempo é quase integralmente financiado pelo governo, com todo o despreparo e a irresponsabilidade inerente a essa situação. As questões econômicas são similares, assim como as políticas. O pacote de reformas de Lloyd George foi vendido, em parte, como uma medida para acalmar uma inquieta classe operária, que poderia se sentir tentada a exigir decisões mais radicais para assegurar seus interesses. O Obamacare foi vendido como uma alternativa moderada ao sistema do NHS, no qual o governo financia tudo. Além disso, o sistema de Lloyd George foi recebido com ambivalência pelos socialistas fabianos da Grã-Bretanha, segundo os quais ele não se aprofundava como deveria, mas, ao mesmo tempo, consideravam que as classes operárias não tinham competência para cuidar de seus negócios sem a supervisão dos homens de Cambridge e Oxford que dominavam a classe política. A esquerda americana saudou o Obamacare como uma aliança de mau gosto com a iniciativa privada, mas celebrou o decreto do mandato sobre os seguros seguindo a teoria de que a classe operária americana é burra demais para garantir seus próprios direitos sem ser forçada pelo Estatuto Federal. Vocês perceberão, entretanto, que a Grã-Bretanha não se manteve a mesma após as reformas de Lloyd George. Tampouco isso acontecerá com os Estados Unidos após o Obamacare. Na verdade, levou menos de 30 anos para que os britânicos passassem de um mercado socializado de seguros para um sistema de saúde completamente socialista. Os americanos, indóceis por natureza, provavelmente levarão menos tempo. Fim de jogo. Se continuarmos a considerar a teoria de que o passado britânico joga a luz sobre o futuro dos Estados Unidos, vale a pena analisarmos, resumidamente, como o sistema de seguros de Lloyd George se tornou a NHS que conhecemos. O programa de Lloyd George, assim como o Obamacare, gerou incentivos financeiros perversos que se mostraram insustentáveis. Além de subornar o lobby das seguradoras, ele e os liberais tiveram de subornar médicos, o que fizeram ao estabelecer um plano de remuneração generoso que deixou a todos contentes. O volume de serviços médicos prestados aumentou em 50% nos anos seguintes à reformulação dos seguros, e os honorários dos médicos cresceram em proporção semelhante, significando um aumento substancial em seus salários, chegando a dobrar nas regiões mais pobres. As tentativas posteriores do NHS de controlar esses gastos levaram a uma catastrófica escassez de profissionais na Grã-Bretanha nos anos 1960 e 1970, assim como as tentativas de limitar os honorários dos doutores que trabalhavam para o Medicare e o Medicaid nos Estados Unidos levaram a uma escassez crítica de médicos dispostos a aceitar novos pacientes atendidos por esses programas. As sociedades amistosas britânicas, menos bem-sucedidas em identificar assinantes de alto risco, logo se viram em sérios problemas financeiros e se mostraram ressentidas em relação aos competidores que se saíram melhor, criando um lobby para uma ação nacional que produzisse um sistema mais justo, o que significava um sistema que fizesse mais para garantir os lucros dessas companhias e melhorasse seu posicionamento no mercado. Uma vez que os serviços médicos eram gratuitos quando chegavam aos consumidores, os pacientes não tinham qualquer incentivo para limitar sua utilização, e o acréscimo de benefícios financeiros, em particular remunerações por invalidez, que demandavam um certificado médico, fez aumentar bastante as horas de trabalho e os custos administrativos necessários para manter o sistema. A reação dos médicos foi empurrar o máximo possível de seus pacientes para o seguro-desemprego e os hospitais de caridade. A diferença radical na qualidade da assistência prestada a pacientes privados para aqueles dependentes do sistema nacional provocou ressentimentos sociais que inevitavelmente acabaram tomando expressão nas urnas. Em outras palavras,
A Grã-Bretanha se viu na posição que os Estados Unidos estão se preparando para ocupar daqui a 10 ou 20 anos. Nos anos 1920 e 1930, houve inúmeras recomendações para que se alterasse o Plano Nacional de Seguros de Saúde, relata o professor Goldman. Entre elas, estavam as recomendações para estender os benefícios aos dependentes dos segurados e para ampliar o sistema, de modo a incluir tratamentos hospitalares e outros serviços especializados. No final, essas propostas foram rejeitadas em favor de um plano mais desenvolvido e universal de assistência médica gratuita. Muitas pessoas viram na reforma do Seguro de Saúde Nacional um modo de remendar um plano que se mostrara falho sob todo e qualquer aspecto. Segundo elas, a assistência médica deveria estar à disposição de todos por uma questão de direito. 175. O modelo de George Lloyd acabou representando um estágio de transição no caminho para a servidão da assistência médica. O Obamacare provavelmente terá o mesmo fim, já que é esse seu propósito. Sou a favor de um programa de saúde universal sustentado pelo governo, disse o então senador do Illinois Barack Obama em 2003, quando ainda não precisava, por questões políticas, fingir que não apoiava tal sistema. Todos vocês sabem que podemos não conseguir o que queremos de imediato, pois antes precisamos retomar a Casa Branca, o Senado e a Câmara. 176. Tendo alcançado esse objetivo em 2008, o que vem a seguir? Numa entrevista em 2007, o então senador Obama explicou o plano. Digamos que eu proponha uma mudança para um sistema sustentado pelo governo. Vamos chamá-la de Medicare Plus. Seria, basicamente, a possibilidade de que todos fossem atendidos por essa iniciativa. 177. Permitir o acesso de todos a esse procedimento equivale ao que se conhece como opção pública, criando um sistema quase socialista paralelo a outro, já existente, e depois usando os poderes coercivos do Estado para minar economicamente o que restou do sistema privado, fazendo da opção pública a única opção. O senador Obama já previra tudo em 2004, quando disse, em nível federal, o que estou buscando é uma proposta bem específica, que possa oferecer assistência médica a todas as crianças que dela necessitarem em todo o país e que possibilite que pessoas entre 55 e 64 anos possam pagar pelos serviços do Medicare. Na minha opinião, se começarmos pelas crianças e por essas pessoas entre 55 e 64 anos, que são as mais vulneráveis, acho que seremos capazes de preencher todas as lacunas até finalmente tomarmos o rumo de um plano de saúde universal. 178. O senador democrata Barney Frank descreveu de maneira mais sucinta a estratégia de usar o Obamacare para estabelecer esse papel federal mais amplo, complementando com uma opção pública e depois substituindo essa bagunça de sistema por algo totalmente socializado. Nos moldes do NHS, não temos os votos necessários para que o governo banque tudo. Gostaríamos de ter. Acho que se conseguirmos desenvolver uma boa opção pública, isso poderia nos levar a um sistema financiado pelo Estado. Essa seria a melhor forma para chegarmos lá. A melhor maneira de chegarmos a um sistema financiado pelo governo, a única maneira, é desenvolver uma opção pública, demonstrando sua força e sua capacidade. 179. Funcionou na Grã-Bretanha. Funcionará aqui. Durante discurso para um grupo de congressistas republicanos sobre a astúcia de sua proposta para a saúde, o presidente Obama disse, se dessem ouvidos ao que foi dito, e, francamente, é impressionante como alguns de vocês perseguiram essa lei. Os senhores pensariam que tudo isso se trata de uma conspiração bolchevique. Foi assim que vocês a descreveram. Precisamos estreitar um pouco a distância entre retórica e realidade. Não estou sugerindo que devamos concordar em tudo, seja quanto à saúde, à educação ou o que for. Mas se o modo como os republicanos veem essas questões for sempre sob a óptica de alguma conspiração insana para impor a presença maciça do Estado em cada aspecto de nossas vidas, isso não deixa muito espaço para que os senhores negociem comigo. 180. Entretanto, a proposta de Obama para a saúde, conforme articulada pelo próprio presidente e seus colegas de Congresso, não tinha nada de conspiração bolchevique. Tratava-se de uma trama da Lloyd e George, um programa como o socialismo de guerra de Wilson, uma repetição do nacional-socialismo bismarckiano sem uniforme extravagante, presilhas, e pauletes, bigode ou sotaque prussiano. Trata-se de socialismo num só setor, o conceito fatal sobre os melhores e mais inteligentes, um chavismo sem as camisas vermelhas e as vibrantes canções partidárias. Era e ainda é uma simples parada no caminho para a servidão.